Você viu que interessante? Põe a letra, só um pedacinho aqui, que nós cantamos, do refrão. Deixa-me tocar em ti. Se suas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar, até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor me ouvir e me curar. Muitas das vezes nas nossas vidas, o que falta é a constância no Senhor. Muitas das vezes nas nossas vidas, o que está faltando é permanecer nele. Você o entende como seu Rei e Senhor. Você o aceita e sabe que ele é o teu Salvador pessoal. Mas você às vezes não permanece. E Deus é um Deus que trabalha na nossa vida de uma maneira toda especial. E à medida em que nós mais o buscamos, mais temos possibilidades de receber. À medida em que nós mais nos movimentamos no mundo espiritual, buscando uma graça, buscando uma bênção, buscando uma vitória, buscando sair de uma situação complicada. Quanto mais nós nos agarramos nele, mais nós somos vitoriosos nele. Ainda que a vitória final ainda não tenha sido depositada nas tuas mãos, ele está trabalhando em prol da tua vida. Ele está trabalhando em oculto, aparando as arestas. Muitas das vezes passamos por provas, irmãos, somente para que Deus nos afine mais. Como diz a sua palavra, diz em Malaquias, diz em Salmos, diz em Provérbios, nos afinando como quem afina o ouro. Isso quer dizer que quanto mais puro o ouro, mais fino ele é. E você precisa passar pelo fogo para ser purificado. Porque quando a Bíblia faz essa analogia, quando faz essa comparação com o ourives e o ouro para ser purificado tem que passar pelo fogo. É necessário para que queime as impurezas. Às vezes nós passamos por provas nas nossas vidas, apenas com um único motivo: sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Você não está em pecado, você não está fazendo as coisas erradas, mas você está passando por aquilo, para que Deus possa depositar algo ainda mais precioso nas suas mãos. E o que dizer de Jó? O que dizer de Jó? Jó não tinha feito nada de errado, irmãos. Eu fico lendo o livro de Jó, eu fico com vergonha de mim. Eu fico com vergonha de mim. Senhor, será que se eu passasse por 30% do que esse homem passou, será que eu ia permanecer firme? Não tenho vergonha de te dizer isso. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem firme na sua convicção de ser filho de Deus. Jó era um homem que sabia em quem cria e sabia que Deus era o seu restaurador e era aquele que iria lhe socorrer no dia mau. Era um homem abençoado. Você conhece a história? E de repente aqui nós cantamos e falamos sobre o vento. Nós cantamos aqui: o vento do Espírito sopra nesse lugar. E foi um vento que invadiu a vida daquele homem, através da vontade permissiva de Deus, como você conhece a história. E chega um momento em que ele ali, completamente desiludido de tudo, ele começa a citar, abra sua Bíblia lá, em Jó 38. E enquanto você vai procurando, eu aviso que Pastor Roberto e Pastora Beth
deram um pulinho ali para ver a Ana, sua filha, e já estão retornando. E nós estamos aqui com a missão dada por eles para estarmos aqui à frente. Eles foram fazer uma visita e aproveitar um pouquinho do neto também. Aquele garoto já deve estar um boiadeiro já, né? Estevão, né? Estevão, se você estiver vendo aí, meu filho, pede aquela bota de couro bem grande pro vovô, pede o cinto, o chapéu e um cavalo, chama pônei, bem pequenininho. Vovô vai dar tudo para você. Pede, meu filho. Pode pedir que o vovô vai te dar. Ele falou para mim, tá? Deus te abençoe. Depois, quando o pastor voltar, é outra história. Você achou aí o livro de Jó, no capítulo 38. O título desse capítulo, irmãos, Deus responde a Jó e mostra toda a sua grandeza. Eu estava falando sobre o capítulo 19. Desculpe. Depois é que a gente vem para o 38. Vamos lá no 19 primeiro. Fui falar, tá vendo? Fui falar. Lá no 19, no 25, o título do 19 é Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Jó aqui está falando da maneira que todo mundo abandonou ele, você vê só uma ideia só. Versículo 14. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. No versículo 19. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Mas no versículo 25, Jó fala uma coisa muito interessante. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Você pode dizer amém? Não obstante a todos os problemas de saúde e desgraças que se abateram sobre ele, ele diz, ele primeiro lamenta como ser humano que era, assim como nós, não estava entendendo nada que estava acontecendo com ele. Mas ele diz, porque eu bem sei que o meu Redentor vive. E quando ele diz a segunda parte do versículo, e que por fim se levantará sobre a terra, ele está predizendo Jesus Cristo, o Salvador, aquele que havia de vir, se levantará sobre a terra. Quando ele faz isso, ele está prevendo a vinda do Filho de Deus, ele está sendo usado para isso. Mas você viu quanto aquele homem sofreu. E quando ele coloca todas essas indagações, agora sim, a gente vai até o 38, capítulo 38. E lá, ele diz exatamente assim, no versículo de número 24. Deus chega para ele, responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e a sua sabedoria. Esse é o título do capítulo. Então, quando chega nesse momento, Deus diz a Jó: onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Onde está? Sabe por que Deus está fazendo essa pergunta, está fazendo essa colocação para Jó? Porque nenhum de nós tem a capacidade de saber onde é que se levanta o vento oriental sobre a terra. Talvez algum incauto diga assim: com certeza é do Oriente. E o vento ocidental? É do Ocidente. Mas é um tipo de vento que você não tem como saber de onde ele vem. Você não sabe dizer se ele vem do norte, se ele vem do sul, do leste, do oeste. Você não tem como. Você não tem parâmetros para isso. Da mesma forma que, onde está o caminho em que se reparte a luz? Aonde se reparte a luz? Nenhum ser humano. Thomas Edison inventou muitas coisas na sua vida. Nos ajudou com a iluminação e com tantas outras coisas. Mas ele, com certeza, sequer imaginou um dia de onde se reparte
a luz. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho todo o controle. Eu controlo todas as coisas. Eu sei onde começa e acaba tudo. Eu tenho tudo em minhas mãos. Nada foge ao meu controle. E quando ele está falando isso, ele está dizendo isso para alguém em que foi literalmente abandonado. E você quer ver um primeiro vento que acabou com grande parte da alegria de Jó? Foi quando veio aquela situação em que o informante disse: olha, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens teus filhos, e morreram todos, e só eu escapei para te trazer a nova. Eu acho engraçado que para te trazer a nova, que novidade, né? Tem uma novidade, Jó. Olha, houve um vento que se levantou, sobreveio da além do deserto, e ele sacudiu todos os alicerces da casa, e a casa desabou com todos os teus filhos dentro, todo mundo morreu, só eu escapei e vim aqui. Imagina como estava a cabeça daquele homem, irmãos. Ele estava no meio de um redemoinho. Ele estava no meio de praticamente um tufão, que é um vento muito forte. Aí eu, por curiosidade, estava vendo tufão. A gente fala muito, né? O tufão, o ciclone e o próprio furacão são todos tempestades giratórias violentas. Se formam sobre as águas tropicais quentes. É tudo a mesma coisa. Eles diferem em suas características. O tufão atua de um jeito. O ciclone, ele vem acompanhado de muita chuva. E o furacão, ele tem uma força maior. E para ser considerado um desses três, ou um ciclone, ou um tufão, ou um furacão, ele tem que estar acima de 120 km por hora. Essa é a característica principal, a manifestação desses ventos. Nós não temos isso aqui no nosso país, graças a Deus. Mas na América tem muito. E muitas casas na América tem do lado de fora, tem um porão, aonde tem ali lanterna, tem baterias para geradores, uma série de coisas, alimentos, porque às vezes quando esses ventos vêm, tem que correr com a família lá para dentro. As casas nos Estados Unidos, praticamente todas são de madeira. E a orientação para as pessoas, se você estiver em casa e não tiver condições, você entra embaixo da mesa, que é um lugar seguro, para que você se proteja. Se você não conseguir chegar até o abrigo, fique embaixo da mesa. Porque as casas são de madeira. E elas são feitas desse jeito. Exatamente também para que se proteja as pessoas. Porque se ela desarmar, se ela for levada pelo vento, ela não cai com a pressão das lajes em cima e soterra todo mundo. Ela cai para um lado, quando acaba a tempestade, você vê aquele negócio todo destruído. E poucas pessoas morrem ou se ferem com gravidade quando conseguem se avisar com antecedência. Jó não teve antecedência de aviso nenhum, irmãos. Foi uma desgraça atrás da outra, uma desgraça atrás da outra. Ele estava praticamente se recuperando de receber aquele impacto, vinha outro. Tu perdeu todos os teus bens, vaca, ovelha, bezerro, foi tudo embora. Veio um problema lá, caiu todo mundo, teus filhos morreram. Olha, tua casa, aquilo ali também destruiu. Você começou a perder tudo. E aí entra nós, os amigos. Todo mundo, está acontecendo isso é porque está em pecado. Está acontecendo isso é porque tem problema. Está acontecendo isso é porque precisa se consertar. Não tem jeito. Tenho certeza disso, eu sei de tudo. E o outro também deve ter sido coisa brava. Ih, rapaz, você não viu? E aí começa-se. Em todos esses momentos, Deus estava à frente de tudo isso. Primeiro porque Deus tinha certeza de quem era Jó. E estava confirmando, permitindo que ele passasse por aquilo tudo. E em detrimento dessas coisas, irmãos, é muito interessante quando Deus diz para nós, através da sua palavra, onde é que está o caminho que se reparte a luz? Onde é que se forma o vento do Oriente? Quando que você vai saber por onde eu vou soprar, ou eu vou permitir que o vento te abata? Irmãos,
nós temos que entender que esse mesmo vento que entrou como um redemoinho, um vento forte na vida de Jó, e que alguns de nós já passamos por algumas parcelas desse tipo de vento nas nossas vidas. Esse mesmo vento, ele derruba, muitas das vezes, aquilo que não tem necessidade de estar de pé nas nossas vidas. Muitas das vezes, Deus permite que sejamos abalados por um vento forte, para que Ele possa reconstruir a base da tua vida espiritual. Deus muitas das vezes permite que venha algo de uma forma tão violenta para mexer com as estruturas da tua fé, da tua vida, para que possa fazer com que você abra os olhos espirituais e seja mais dependente do Senhor. O que Deus quer é que eu e você sejamos dependentes dEle. Depender de Deus é fazer aquilo que Deus nos autorizou a fazer, é fazer algo que foi colocado diante de Deus e Ele aprovou. Não é dizer amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Nós pecamos, nós erramos, nós fazemos coisas de uma simplicidade assim tão gritante e tão errada, e continuamos a fazer isso dia após dia. Não colocamos as coisas diante de Deus. A pior mentira é aquela que é mais parecida com a verdade. Vem alguém e te faz uma proposta, você diz, mas era isso que eu estava precisando. Olha que coisa boa que Deus mandou. Pronto, você já determinou, você não orou, você não colocou nada diante do Senhor, mas aquilo era bom. Aquilo era bom. Eu passei por isso, irmãos. Eu fui montar um negócio em Itaguaí, era tudo muito bom, dentro da minha, já contei isso aqui na igreja, dentro da minha expertise profissional, um negócio muito bom, eu ia ajudar muitas pessoas, trabalho com oncologia, com câncer, naquele lugar não tem, montei tudo, fizemos uma clínica de primeiro mundo, e ela nunca foi inaugurada. Por quê? Porque estava tudo tão bom, sabe, pastor Eliel? Tudo tão perfeito, estava tudo se encaixando tão bem, que eu consultei ao Senhor. Não, que eu disse, o Senhor está neste negócio, e nós fazemos isso diuturnamente. Ah, isso é tão bom, é de Deus, você não, é de Deus. É que o pastor Cláudio não está aqui, mas se eu chegasse para o pastor Cláudio agora e falasse assim, pastor Cláudio, é bom que ele não está aqui, né? Vamos ali no Rio Brasa comer um churrascão agora. 0800. Ele ia dizer, sabe o quê? É de Deus. Vamos lá agora, pastor Ricardo. Quando acabar o culto. Podia ter me avisado que eu nem tinha almoçado. É de Deus. Quando tudo parece ser tão perfeito aos nossos olhos, não quer dizer que está perfeito aos olhos de Deus. Eu perdi 150 mil reais sem ter, na época. Fiquei quase 4 anos pagando uma dívida que não era minha. Eu não ganhei R$1 e perdi 150. E tive que pagar, irmãos. E tive que pagar. Porque não coloquei nada diante do Senhor antes. Porque tudo estava tão perfeito e tão bom. Vai dar certo. Vai dar certo, é isso mesmo. Vamos que vamos. Dá um glória e vai. E eu me arrebentei. E quantos de nós não temos feito isso? Esse foi um caso da minha vida profissional. E quantas vezes você não tem feito isso? Quantos jovens não se arrebentam nisso, num relacionamento? Aonde estão? Num julgo desigual. Mas ele é tão bom. Mas ele vai na igreja comigo. Ela é tão boa. Ela ora. Ela lê a Bíblia. Ele faz tudo comigo. Vou contar um caso de uma missionária da Palavra da Vida, aonde eu estudei e trabalhei durante muitos anos ali em Atibaia. Ela teve uma dificuldade grande. Nós sabemos, em qualquer lugar, existem muito mais mulheres do que homens. É assim que é feito. No Brasil, em qualquer lugar do mundo é assim. E ela, uma mulher temente a Deus, uma moça que tinha trabalhado no navio Dulos, um navio biblioteca de evangelização, tinha viajado o mundo, tinha trabalhado pelo Ministério Palavra da Vida como missionária. E ela
Não aguentou esperar, irmãos. Não vou esperar. E foi e começou a namorar um rapaz não crente. A família foi contra, ela foi falar com o pastor orientou biblicamente, mas ela disse, não, mas ele é uma pessoa muito boa. E o cara era simpático, era gente boa, falava com todo mundo, via na igreja, e aí, Tadeu, tudo bem? Como é que tá? E tal, não sei o quê. Aquela coisa toda, se batizou. As pessoas achavam que aquilo não estava batendo, estava esquisito. E chegou o dia do casamento. E ele se batizou quando o pastor disse, eu não caso. Crente com não crente. Isso é uma coisa que eu tenho no meu ministério. Eu não caso, eu não faço. Você pode casar com outra pessoa. Pouco depois, 1 semana, 2 semanas, ele se batizou. Primeiro batismo que teve, ele se inscreveu, falou, queria, se batizou. No dia do casamento. Quando ela entrou na igreja, e ele a tomou das mãos do pai dela, e se puseram de frente para o ministro, ele disse no ouvido dela, aproveite bem, que é o último dia que você vai entrar nessa igreja, que é hoje. Aquela moça largou do braço dele. O que você disse? Aí ele, não, estou brincando. Ela falou, não, você não está brincando. Ela pediu o microfone ao pastor e disse, eu não vou casar com ele. Porque ele disse que hoje é o último dia que eu vou entrar nessa igreja. E eu não vou trocar o meu Deus por ele. Deu o microfone para o pastor e foi embora. Imagina o que ficou, né, irmãos? Aquela confusão, aquele tumulto todo. Passaram-se mais uns 2 ou 3 anos e ela conheceu aquele que seria o seu esposo, um homem de Deus, vivem felizes, tem filhos, isso já tem alguns anos. Mas aquela moça teve a coragem de romper com aquilo no último momento. E quantas não tem? E quantos não tem? E quantas vezes você se embaralha num jugo desigual em negócios, no seio da tua família? E quantas das vezes você acha que Deus está nessas coisas e não está? E você está trazendo para a tua vida um redemoinho. Você está trazendo para a tua vida um vento que não vai te deixar enquanto você não ordenar a sua casa. Existe uma pessoa na nossa família que nós temos, e essa pessoa não faz as coisas como deve ser, dentro da sua vida profissional, dentro da sua vida até familiar, mas não perde um culto de oração, mas faz vigília, mas faz propósito. Eu disse para a esposa dessa pessoa, não vai adiantar nada, está se perdendo tempo, porque o Espírito Santo não atua em meio ao erro. Porque para que ele venha atuar, você precisa levantar as bases espirituais. Não adianta você ser desonesto com as pessoas que trabalham com você. Não adianta você ser 171, dando volta em quem você pode, e depois você ir fazer um culto de oração e chamar as pessoas. Não funciona assim. Deus, não existe barganha com Deus. Não existe. Não adianta chegar lá e depositar ofertas milionárias, dízimos milionários. Nada vai acontecer no mundo espiritual, porque está errado da base. Na base está errado. E o Espírito Santo, ele não tem como atuar em meio ao erro. Ele atua para restaurar. Ele atua para levantar, para consertar. Ele não atua para trazer a bênção, a graça dele sobre alguém que está incorrendo em erro. Não é assim que funciona. Então, muitas das vezes, nós recebemos um vento, como recebeu aqui Jó, e nós vimos e conhecemos a história, em que balançou, derrubou todas as estruturas familiares, as estruturas dele, de finanças, as estruturas psicológicas, tudo foi ao chão. Os amigos abandonaram e foi aquela coisa toda, levantou-se muito falso testemunho, mas aquilo estava vindo da parte de Deus. E Deus, no momento certo, o levantou, e ele, em meio a tudo aquilo, ele disse, pois eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu creio nele.
E a mulher dele virou em certa ocasião mais à frente e disse: ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque ele estava em meio a cinzas, se coçando, todas as feridas com cacos de telha. E entendo que as feridas estavam inflamadas, porque o mau cheiro era terrível, e ninguém conseguia nem ficar perto dele. Seu hálito tinha mudado. Ele diz aqui: o hálito meu mudou. Eu não sei mais o que fazer. E ele disse para aquela mulher: ainda que ele me mate, nele, eu esperarei nele. Eu confiarei nele. Eu me manterei seguro nele. O que Deus quer é que você se mantenha seguro. Não importa o vento que venha sobre a tua vida. É um vento que vem abalando a tua saúde. Creia em Deus. Porque assim como ele fez com a Letícia, ele pode fazer na tua vida também. Creia nele. Ah, pastor, mas tem um vento aqui que está soprando na minha vida. As minhas finanças foram abaladas de tal forma, pastor, eu não consigo. Eu conversei outro dia com um irmão aqui da nossa igreja. E eu disse para ele: nós estamos em que ano? 2014, né? Em 2007, essa igreja aqui me abençoou. Em 2007, eu saía daqui com bolsa de compra. Todo mês. Em 2007, tem 7 anos isso, irmãos. Tem 7 anos isso. E eu digo isso com muita alegria no Senhor. Eu permaneci fiel. Eu coloquei diante dele, porque eu sempre fui dizimista e sempre fui ofertante. E eu coloquei a minha vida diante dele e falei: eu não sei o que fazer. Eu passei por um processo muito complicado na multinacional que eu era gerente. Levantaram uma série de calúnias contra mim, uma série de coisas. Tentaram me demitir por justa causa, sem eu ter feito nada. E esses processos demoram anos. O meu processo demorou 6 meses. Em 6 meses. Eles me pagaram tudo que eu tinha direito. Deus foi poderoso. Até carta de recomendação eles fizeram. E para honra e glória do Senhor, quem está aqui há mais tempo sabe, andava com um Corsinha branco aqui. Aquele Corsa era da empresa. Foi esquecido 1 ano e 2 meses na minha casa. Esquecido. Eu sempre esperei. Eles levaram o carro novo, aquele eu ia comprar. Eles levaram o carro novo e eu só tinha um carro. Eu falei: bom, Zé, e daqui a pouco eles vão ligar e vão vir buscar esse outro carro aí, né? Pois eles demoraram 1 ano e 2 meses. Só vieram me perguntar, depois que todo o processo se findou, depois que eu ganhei tudo, depois que eu recebi todo o meu dinheiro, ainda comprei aquele carro por R$8.000. Ele valia 14 na época. E eu paguei R$8.000. Deus é um Deus tremendo. E Ele faz acontecer quando nós permanecemos fiéis. Permaneça fiel! Permaneça fiel. Porque quando nós permanecemos fiéis, Ele abrevia o tempo. Quando nós permanecemos fiéis, Ele manda o vento, Ele sopra o vento dEle. Muitas das vezes Ele vai soprar primeiro, sabe qual é o vento? O bálsamo do Espírito Santo. Ele vai soprar sobre a tua vida. Para quê, pastor? Para que você resista, para que você continue inabalável, para que você possa dar glórias a Deus em meio à tribulação. E permanecendo fiel, você vai sendo purificado como quem purifica o ouro. E você vai tendo as costas calejadas. As costas vão ficando cada vez mais fortes. Vai se tornando uma couraça. Para quando baterem em você, você permanecer de pé. Para quando o inimigo jogar um dardo inflamado em cima de você, você poder se proteger com a couraça que vai se transformando as tuas costas. E Ele vai te preparando. E Ele vai te cada vez mais derramando sobre você graça, derramando sobre você a bênção, a paz, como foi dito aqui, que excede a todo entendimento, vai sendo dispensada sobre a tua vida. E as coisas começam a ir para os seus devidos lugares. O Espírito Santo de Deus começa a passear pela tua casa. E Ele vai ordenando a tua vida. Ele vai ordenando o teu coração. Ele vai ordenando as tuas finanças. Ele vai ordenando a tua casa. Deus tem prazer em nos abençoar. O vento sopra onde quer, do jeito que quer, como quer. Diz a palavra de Deus. Esse é o vento do Espírito. Você quer ver um tipo de vento
Nós falamos aqui sobre esse vento que veio e derrubou e arrebentou com a vida de Jó. Mas se você quer ver um tipo de vento maravilhoso, que ele está disponível para todos nós, abra sua Bíblia, lá em Ezequiel 37. Aleluia. Oh Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Ezequiel 37, no versículo 9. Estou escutando a Bíblia aí balançando. Vou dar uma dica aqui, que eu já usei muito quando eu não conhecia bem a Bíblia. Eu ficava com o dedo lá no índice. Como diz o jogador de futebol, dava um migué. Ficava assim, ó. Deu índice. Ficava com o meu dedão aqui no índice. Para não pegar mal, né? Todo mundo já achou e estou lá procurando, né? Aí eu ficava assim. Aí eu, por exemplo, falava Ruth, eu falei, Jesus, onde fica isso? Essa mulher está na Bíblia em algum canto. Porque os piores são os menores, né? O grande você for ler e acha. Aí falava, Naum, Abacuque. Aí eu falava, Jesus. Aí eu dava aquele migué assim, página 725. Abria primeiro do que o irmão que estava do lado. Então, irmãos, é apenas uma dica, né? É apenas uma dica, porque a melhor dica não é você decorar o índice. A melhor dica é você ler a palavra de Deus. Tem gente que decora o índice, que sabe pela ordem que é tudo cronológica. Nas batalhas bíblicas, quando a gente é criado na igreja, a gente aprende tudo isso. Tudo isso. Eu imagino o pastor Roberto nasce nas batalhas bíblicas. E ele devia ser subornado, sabia? Pô, Robertinho, vem aqui que eu te dou, né? Te dou 2 jujubas, uma mariola, uma banda. Porque, olha, pastor Roberto já deve ter nascido sabendo já a Bíblia toda. Vamos lá, meus irmãos. Diz aqui a palavra de Deus. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses corpos mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me ordenou, ou como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Você pode dar aleluia? Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Sabe o que eu entendo quando eu começo a ler isso, irmãos? Há quanto tempo você tem lutado por uma vitória do Senhor em alguma área da sua vida? Há quanto tempo você tem colocado diante do altar do Senhor vidas de pessoas que te são preciosas e nada tem acontecido? Há quanto tempo você tem esperado uma bênção do Senhor e você tem colocado diante dele dia após dia e ainda nada aconteceu? Há quanto tempo? Sabe o que nós acabamos de ler aqui? Eram ossos. Não havia a mínima possibilidade de vida. Não havia nenhuma possibilidade humana. Sopra sobre esses ossos. Sabe o que aponta para isso? Não desista. Continue a colocar diante de Deus aqueles que te são queridos. Continue a colocar diante de Deus a bênção que você tem buscado. Continue a colocar diante de Deus a libertação que você tem pedido para a tua casa, para a tua família, para aqueles que te são preciosos. Não desista, que ainda que eles estejam mortos, através do sopro do Espírito de Deus, eles viverão.
e se formarão grandes e fortes. Um grande exército se formou. E vieram os ventos dos 4 cantos. Quer dizer que o vento vem do jeito que ele sopra. E ninguém sabe de onde vem. Porque o Espírito de Deus sopra da maneira que quer, como quer. E faz de uma maneira poderosa e sobrenatural. Esse é o vento que tem que soprar nas nossas vidas. O vento do Espírito Santo de Deus. Ele sopra sobre as nossas vidas. E ele vai reconstruindo. Assim como aquele vento assolou com a vida de Jó. Este vento fez com que ossos já completamente desfigurados e soltos uns dos outros se rejuntassem e fosse criada carnes e nervos, músculos, pele, e o sopro de vida veio sobre cada um daqueles, porque a palavra do Senhor, ela é tremenda, ela é inigualável e ela faz valer a vida de qualquer um de nós. Basta uma palavra do Senhor, uma só. Sopre, vento dos 4 cantos, que venham e soprem. E venham reconstruir a minha alegria. E venham reconstruir a paz que eu perdi. E venham reconstruir a harmonia do meu lar que não existe mais. E venha reconstruir a minha saúde que já se foi. E venha reconstruir a minha alegria no Senhor. Sopra, Espírito Santo. Sopra, vento do Espírito. Que venha como uma maneira poderosa. Porque é assim que Deus se alegra que aconteça conosco. Aprendendo a não desistir de orar pelas causas que parecem perdidas. Porque a qualquer tempo que não me é permitido saber, a qualquer tempo o vento poderá soprar e restaurar. Nós não temos ciência sobre o tempo, mas nós temos a fé em Jesus Cristo. Nós temos a fé em Jesus Cristo. E da mesma forma que Jó passou por tudo aquilo, e Deus soprou que um vento de restauração completa. E a Bíblia fala que o segundo estágio da vida de Jó, onde foram-lhe reconstruída toda a sua vida, uma nova família, novos filhos, novos bens, prosperidade. Jó era um homem bom, justo, correto, abençoador, não era miserável, não tratava seus empregados maus, não era mentiroso, não era covarde, não era adúltero. Era um homem temente a Deus. Quando somos tementes ao Senhor, a bênção do Senhor irá nos enriquecer. Que o Espírito Santo de Deus venha soprar nessa noite nos nossos corações. E venha reavivar, sabe o que? Assim como reavivou aqueles ossos e pôs-se um grande exército, venha reavivar os sonhos do teu coração.